por tudo. Lucas está tão nervoso que não deu nem para ser a igreja, né? Foi logo cantando, foi logo louvando, mas Deus é bom. Quem é que não fica, né? Quem é que não fica? Mas, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor me concede, nos concede de estar aqui juntos para glorificar o nome dele. Porque ele é merecedor, ele está aqui. Sempre falo, né? Todo mundo que chega aqui na frente sempre fala. Deus é o único que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, exaltação, adoração. Então, isso já não é sabido que ele é merecedor e é o único merecedor. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Assim como a irmã também, eu ficaria a noite toda ouvindo, viu? Deus é bom. Eu fico orgulhoso dos meus filhos. Semana passada, na igreja lá, a Jéssica teve uma oportunidade que eu fiquei assim: Deus, tu é bom. Deus é bom. Vocês entenderam? Deus é bom. E é bom com cada um de nós. Deus é maravilhoso. Então só tenho que agradecer a Deus pelos filhos que eu tenho, os genros que eu tenho, os netos que eu tenho, porque são bênçãos. Mas vamos lá, porque Deus tem uma palavra nesta noite para mim e para você. Está escrito em Lucas 19, uma passagem tão conhecida, todo mundo conhece, bem conhecida, que fala de um homem, fala sobre Zaqueu. Lucas 19, o publicano Zaqueu. Esperar um pouquinho para que todos acompanhem. E, se possível, com a Bíblia aberta. Porque Deus tem uma palavra nesta noite para nossos corações. Amém. Lucas 19 nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou alguns dizem uma figueira, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ei, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jericó é uma cidade 25 quilômetros de Jerusalém. Eu tive Jericó. Jericó, uma cidade áspera, uma cidade cheia de montes, montanhas secos, bastante seco. E tivemos lá até estava tendo cavação arqueológica, e podemos observar assim um buraco muito grande, parecendo um abismo, onde o nosso guia disse que ali já tinha 10 cidades, uma em cima da outra. Por quê? Porque houve muitas guerras civis em Jericó. Ali também onde se encontra a fonte de Eliseu, né? Onde as águas amargas se tornaram doces depois de botar prato, aquela coisa toda. Tivemos ali também. Então a cidade de Jericó fica a 25 quilômetros. Me pareceu que demorou 1 hora para chegar lá.
Não sei se a gente parou pelo meio do caminho, mas me deu a impressão de 1 hora, mas 25 quilômetros leva 1 hora, né, irmão? É um pouquinho mais rápido. Mas nessa cidade, Jesus passou. Jesus passou por essa cidade. Mas por que Jesus passou por aquela cidade? Algo tinha para acontecer ali. E era salvação. E provavelmente Jesus só foi uma vez em Jericó, viu? Porque assim, tem a Jericó velha e a Jericó nova. Quando Jesus entrou na Jericó velha, Jesus curou 2 cegos. Certo? 2. Jericó velha. Jesus caminhando para a Jericó nova. Entrando na Jericó nova, Jesus curou mais 1 cego. Correto? E dentro da Jericó nova, ele teve um encontro com Zaqueu. Então, provavelmente foi uma vez que Jesus passou em Jericó. Quem era Zaqueu? Lucas é o único evangelista que fala de Zaqueu. Mateus não comenta, João não comenta, nem Marcos comenta, mas Lucas comentou, porque é importante nós sabermos dessa passagem. E quem era Zaqueu? Lucas diz que ele era chefe dos publicanos. E era muito rico. Que é muito interessante, né? Ele ter que colocar que era rico. Chefe do publicano. Naquela época, irmão, ser chefe do publicano, e era judeu, viu? Zaqueu era judeu. Chefe do publicano era odiado pelas pessoas. Porque ele trabalhava para Roma. Roma era a cidade que ganhou Jericó, que fica na Palestina. Jericó fica dentro da Palestina. Ganhou a fio de espada em guerra. E Zaqueu se tornou um trabalhador do governo de Roma, sendo judeu. Então ele oprimia os patrícios da sua terra. Era assim como funcionava, ó. Ele não só cobrava impostos, não. Roma dava liberdade para ele cobrar o que ele queria. Então assim, Zaqueu chegava na loja de seu João, que vendia um livro. Ele pegava o livro, estava lá um denário, um exemplo, um denário. Aí ele pegava o livro e dizia: seu João, aqui não só vale um denário. Vou cobrar imposto de 5 denários sobre o livro. Então, ele cobrava muito mais além do que era mandado por Roma. E por isso que era muito odiado Zaqueu. Zaqueu era odiado e ele era o chefe de todos os publicanos daquele lugar. E acontecia de muitos dos comerciantes ali não ter como pagar os impostos. O que é que acontecia? Ele emprestava dinheiro a juros para que ele pagasse imposto e ficasse pagando a ele. E quando os comerciantes não conseguiam pagar, eles tomavam toda a mercadoria. Então, por isso era odiado. E era entendido. Porque o judeu fazia assim com os seus. E aí Jesus passa por lá. Nessa passagem a gente vê a revelação de Deus em busca do pecador. A revelação de Deus. E nesse encontro com Zaqueu, a gente vê a revelação do amor de Deus para com o pecador. E eu, inclusive, um dia desse eu postei, acho que tem 2 dias, eu postei sobre a árvore de Zaqueu, que a gente passou também na árvore de Zaqueu. Passou por lá. Ela está no museu arqueológico. Aí postei até no meu status, né? O nome Zaqueu é Zacai em hebraico. Quer dizer puro. Mas ele é lá muito odiado, né? Eu vou falar com os irmãos 4 obstáculos que a gente leu agora que impedia de Zaqueu chegar a Jesus. 4, vou ser breve. Primeiro obstáculo, o seu trabalho. O seu trabalho, porque era publicano, acabei de dizer. O seu trabalho o impedia. Porque uma pessoa que trabalha dessa forma não serve a Jesus. Porque nós não podemos trabalhar dessa forma. Temos que ser justos, temos que ser honestos, temos que trabalhar com honestidade. Então, o trabalho de Zaqueu o impedia. Ele era considerado traidor, porque era judeu e fazia uma coisa dessa.
Outra coisa, ele não podia, ele era proibido. Ele é proibido de entrar na sinagoga. Zaqueu não podia entrar na sinagoga. Zaqueu não poderia orar nas praças. Não poderia. Então assim, o trabalho, e por ser publicano, e ele era muito rico por causa disso, o impedia de ter salvação. Principalmente na visão daqueles compatriotas, né? Porque na passagem a gente viu que segundo obstáculo era o dinheiro de Zaqueu, a riqueza de Zaqueu. Muitas das vezes o homem tem que entender que Deus não tem nenhuma dificuldade de salvar um rico. Deus tem alguma dificuldade de salvar um rico? Não. Deus não tem nenhuma dificuldade nem distância de salvar qualquer rico. Mas o rico tem que entender que o que ele possui não pode o salvar. E o que ele possui é tudo de Deus e pertence a Deus. A dificuldade está aí. É do rico, muitos ricos entenderem que ele precisa, depende de Deus e não depende da sua riqueza. A gente vai ver mais adiante. O rico, ele precisa reconhecer que ele precisa de Deus e não da sua riqueza. Vamos estar com um exemplo, o jovem rico, Mateus 19. O jovem rico, todo mundo conhece também a passagem. Ele era um oficial de sinagoga. Carregava uma boa moral. Pense o cabra que carrega boa moral. Porque a gente vê quando ele diz assim, Jesus disse assim, guarda os mandamentos. Eu guardo o mandamento desde jovem. Desde jovem ele guardava os mandamentos, né? Os mandamentos ele guardava. Ele era popular. Todos o admiravam. Aí vamos à parte de Zaqueu. Ele era rico. Mas quando ele procurou Jesus, que Jesus disse assim, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Foi o que aconteceu. Ele entristeceu. Ele não fez. Ele voltou para a sua casa triste. E deixou Jesus lá. É por isso que tem adiante, Jesus fala assim, mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico se salvar. Aí ele ficou triste, deixou Jesus, foi embora. Vamos ver o rico Zaqueu. Zaqueu era rico. Zaqueu era odiado pelos seus. O outro não era amado. O outro era amado, mas Zaqueu não era visto, era odiado. Aí a gente vê a diferença, irmãos. A diferença do jovem rico de Zaqueu. Porque aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas da época, o jovem rico praticamente era perfeito. Mas quando lhe foi oferecida a salvação, ele se entristeceu. Ele deixou, não quis e foi embora. Aí a gente vê diferente a história de Zaqueu. Zaqueu era oficial, mas oficial de Roma. Ele era um publicano que administrava os impostos, tomava ali os impostos da região de Jericó, ali na Palestina. Ele era rejeitado, tratado como um pecador irrecuperável. Ninguém gostava de Zaqueu. Eu fico imaginando que quando Zaqueu chegava em algum lugar, já tinha aquela ânsia de raiva de ver Zaqueu. Ele era odiado. E quando Zaqueu vai encontrar Jesus, olha a diferença. O jovem rico viu a multidão, aí com certeza ali, né? Ele pediu licença para ver Jesus, aí o povo se afastou, porque ele era um oficial da sinagoga. Aí o povo se afastou, deu caminho. Depressa ele chegou perto de Jesus e conversou com Jesus. Olha a diferença, Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era pequeno. E ele não conseguia ver porque era multidão. Olha, o tempo de Jesus, a multidão era grande. Mas tinha muitos curiosos, tinha muitos que queriam pegar Jesus em falha, tinha muitos que queriam sua bênção, mas tinha muitos que queriam ouvir e ser salvo mesmo. Era salvo pela palavra que Jesus pregava e ensinava. E Zaqueu, por certo, ele ouviu, a Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus ia passar. Olha, um homem chefe, um homem com um cargo alto, um homem rico, se dispôs a querer conhecer Jesus. Um homem odiado pelo povo, um homem todo errado, mas ele se dispôs em seu coração. Quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar, ele possivelmente disse, eu preciso conhecer, eu preciso ver Jesus. Ele tinha ânsia, irmã, de salvação. Muitas
E ele tinha ânsia. E quando ele ouviu falar, ele disse: eu vou ver Jesus. Vou ver quem é esse Jesus. Eu quero conhecer seu rosto para diferir dos outros. E Zaqueu correu. E no meio da multidão, por certo, ele pedindo licença. Quando via que era Zaqueu, dava cotovelada. Porque ele era odiado. Era irrecuperável. Por certo, pastora, dava cotovelada, fechava Zaqueu, fechava para ele não passar. E falava e dizia as coisas. E o impedia de chegar a Jesus. Mas ele não desistiu. Já pensou um rico, pastor Alex, no tempo de hoje, correr para ver alguém, subir numa árvore que seja, para ver alguém? Já pensou? Não fazem não. Aí ia sentir constrangido. Bispa, ia sentir constrangido. Eu rico, eu na posição que eu tenho para subir numa árvore. E por certo, Zaqueu não queria nem ser visto. Ele só queria conhecer Jesus. Por certo, Zaqueu subiu ali até escondido. Disse: não, eu preciso ver Jesus, vou subir na árvore. Olha que coisa. E Zaqueu subiu na árvore. E no meio das folhagens ele estava lá em cima. Que interessante. Ele estava lá em cima. Eu vou ver quem é esse Jesus. E Jesus passa. Jesus tinha que fazer no Jericó. E Jesus encaminhando na multidão e tudo mais. Jesus para debaixo da árvore e diz: ei, Zaqueu, desce. Jesus conhecia Zaqueu. Jesus te conhece, irmãos. Jesus conhece o teu nome. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece a tua vida. Se tu está em cima de alguma coisa, desce. Desce, porque Jesus quer trabalhar na tua vida. Se está em cima do salto alto, desce. Se está em cima do orgulho, desce. Se está em cima de alguma coisa que lhe impede um pouco mais de chegar a Jesus, desce. Desce, porque Deus te conhece. Deus conhece o teu nome. Deus chama pelo teu nome. Jesus, ele chama pelo teu nome. Maria, João, José. Ei, desce, que me convém pousar na tua casa. Ei, glória a Deus. Que alegria de Zaqueu. Zaqueu não estava querendo ser visto para isso. Mas o coração do Salvador sabia que havia ali um homem recuperável. Olha a diferença do jovem rico para Zaqueu. Um era muito bem visto, mas não quis. Zaqueu era odiado, era desprezado pelo seu povo, pelo que ele fazia. Mas ele tinha ânsia de conhecer Jesus. Ele tinha ansiedade de conhecer Jesus. E Zaqueu subiu e Jesus disse: ei, Zaqueu, desce, Zaqueu, que me convém pousar na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu alegremente. Ele desceu alegremente para encontrar Jesus ali. Terceiro obstáculo é o tamanho. A Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura. Estou botando aqui para não voar. Bota assim. Então assim, ele era de pequena estatura, era pequenininho. Por certo era baixo, baixinho. Não alcançava, não via. Os outros eram maiores. Aquela aglomeração, aquela multidão o impedia. Então era um obstáculo para Zaqueu chegar até Jesus no meio da multidão. Tinha um outro, a Bíblia fala de um outro, pequeno, Saulo, a Bíblia fala que era pequeno. E alguns estudos dizem que Saulo tinha 1,5 m, 1,50 m de altura. Mas Saulo, quando encontrou com Jesus, ele se tornou Paulo. E tornou-se o mais influente do cristianismo depois que teve encontro com Jesus. Também um homem de pequena estatura, assim como Zaqueu. Irmãos, não há barreiras para você encontrar com Jesus. Aleluia. Não há inimigo, não há dinheiro, não há tamanho, não há barreiras, irmãos. Não há posição, não há riqueza, não há nada que impeça de você se encontrar com Jesus. Aleluia. De um homem, de uma mulher se encontrar com Jesus. Não existe barreira. Se está tendo alguma barreira na tua vida, que cai agora em nome de Jesus por
alcance os seus sonhos. Que Jesus alcance os seus projetos. Aleluia. Porque Ele pode, Ele tem para fazer, para dar. É o único que tem. Então, irmãos, não há barreiras de maneira nenhuma. Assim como não houve para Bartimeu, quando Bartimeu clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você pode observar que algumas passagens, os evangelistas, eles colocam que os próprios discípulos de Jesus queriam impedir de muitos chegar a Jesus. Os próprios discípulos queriam impedir daquele homem, daquela mulher. Então não há barreira. A mulher do fluxo de sangue, não houve barreira. 12 anos com fluxo de sangue. Eita, como sei como essa mulher ainda estava viva, 12 anos perdendo sangue. Porque sabe que sangue é vida. Sangue, você fica anêmica, você pode morrer. E não houve barreira para aquela mulher chegar aos pés do Senhor, tocar na orla do Jesus. E Jesus sentir sair virtude dele. Porque Ele tem para dar à igreja, irmãos. Ele tem para me dar, para te dar. Glória a Deus. Jesus e ali em Jericó, ele tinha um objetivo. Zaqueu podia não saber, porque ele não era onisciente, quem era Jesus. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus conhecia Zaqueu. Olha, uma multidão, uma cidade com bastante gente, mas tinha um homem que para muitos era irrecuperável. Para muitos não valia nada. Que eu imagino que Zaqueu naquele tempo caísse no chão, ninguém pegava, ninguém socorria. Hoje em dia, infelizmente, está acontecendo isso também, né? Felizmente. Hoje cai no chão, o povo passa por cima, morre passar por cima, não está indo, está chegando. Mas é uma dos obstáculos que tinha para Zaqueu. Quarto obstáculo, qual era? Religião. Qual era a religião de Zaqueu? Nenhuma. Zaqueu, apesar de ser judeu, ele não podia servir o judaísmo, porque ninguém o aceitava. Ele servia a Roma. Roma era país pagão. Então assim, Zaqueu não tinha, ele era proibido pelos rabinos de entrar na sinagoga, então ele já não entrava. Zaqueu não tinha religião. E muitas vezes a religião é um obstáculo para a pessoa chegar a Jesus. Porque religião, sua palavra, quer dizer religar. Mas não quer dizer que todos os caminhos levam a Deus. Tem muita gente que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não leva não. O único caminho que leva a Deus está em São João 14. Que é o próprio Jesus falou: eu sou o caminho. E a verdade. E a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o único caminho é Jesus. Então a religião muitas vezes impede. Porque tem muitas religiões aí. Mas nem todas vão levar a Deus. De maneira nenhuma. Então muitas vezes eu já ouvi muito pessoas dizer assim: eu nasci no catolicismo, eu vou morrer no catolicismo, porque minha família toda era católica. Então eu vou morrer no catolicismo. Então eu já vi. Vocês já viram falar? Não, alguém fala assim, não? Muitos. Eu nasci, minha família é toda no candomblé, então assim, eu estou ali dentro porque já recebi isso e tal. Então, isso é religião, irmão. Isso impede de chegar a Deus. O homem não abre o coração para Deus pensando dessa forma, dessa maneira. Meu pai nunca teve religião. Era um também que nunca teve religião. Mas ele foi evangelizado. Época de vivo, ele foi evangelizado por mim. Ele foi evangelizado. E antes de morrer, ele aceitou Jesus. E eu creio que um dia eu vou vê-lo. Mas ele não tinha religião. E nós não deveremos ter. Sabe o que devemos ter? É Jesus. É o único. É olhar para Jesus. Servirmos a Jesus. Tudo é Jesus. Jesus é nosso tudo, ó. A Bíblia, pelo menos essa aqui minha, diz que, no Salmo 23, assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos pensar. Se o Senhor é meu pastor, por que me faltam as coisas? Ou não falta? Algumas vezes falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Na Bíblia,
hebraica que eu tenho, perto do original, é bem do original. Diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. É o mais correto. Porque se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Pode me faltar o alimento do dia, mas eu não tenho falta, porque o Senhor é meu pastor e Ele é meu tudo. Pode me faltar o dinheiro para pagar a conta, mas eu não tenho falta, porque o Senhor é meu pastor e Ele é meu tudo. É o mais correto. É o mais correto. Mas isso aqui é só para entendimento. Isso é a Bíblia, graças a Deus, que foi traduzida para nosso entendimento, nossa salvação, por isso que estamos aqui. Glória a Deus. Então, assim, a religião, ela pode impedir o homem chegar a Deus. Infelizmente, chegar a Jesus. Eu tinha uma vizinha, não lembro o nome dela. Ela era irmã de uma irmã da igreja. A tia de Fernanda, como é o nome dela? Esqueci agora. É a irmã dela. Ela vai lá, tal, ela ficou doente, câncer avançado. Quando o médico abriu, você leva pra casa. Nem no hospital ficava mais. Só que a gente ficou visitando, falando de Jesus. Estava naqueles últimos momentos dela. Falando de Jesus, a irmã nos levou lá e pai, eu me lembro muito bem, muito claramente disso. Ela disse, irmãos, infelizmente, ela disse assim: Deus me livre de aceitar esse Jesus. Eu vou pro inferno. Ela falou isso. Eu vou pro inferno, mas eu não aceito Jesus. No mesmo dia ela morreu. Porque ela era do... Religião atrapalha as pessoas de chegar a Jesus. Que não sejamos religiosos, mas sejamos, sim, filhos de Deus, servo do Deus Altíssimo, salvo pela pessoa de Jesus Cristo. Porque é isso sim que vai nos fazer nos chegar ao céu. Amém? Esse encontro revela que o Salvador ele busca. Pode estar onde for. Ei, pode estar onde for. Eu estou dizendo assim, olha, Jesus ele dá a volta todinha assim, olha, no mundo todo para chegar aqui e salvar um. Pode estar onde for. Se você está orando por um parente seu, se você está orando por um filho, tá, pelo marido, pelo esposo, para esposa, tal, pode continuar orando. Não desista não. Aleluia. No tempo de Deus ele chegará. Porque quem crê, se você crê, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Será salvo tu e a tua casa. Não tem maior alegria de você ver o filho, o marido, o pai, a mãe, os irmãos salvos. Eu tenho orado pelos meus. Então continue orando. Continue orando, porque Jesus, o coração do Salvador, ele está ansioso para salvar todos que haviam se perdido. As pessoas, quando Jesus foi pousar na casa de Zaqueu, as pessoas disse o quê? Disse, ele vai para casa de um pecador. Aí só aí você já vê que Mateus nem religião culta ele fazia, porque ele não, né, era pecador. Então assim, as pessoas elas murmuram. As pessoas elas murmuram de tudo, murmuram do que não entende. Elas vê pela aparência, mas Jesus vê o coração, vê a vida. Jesus vê tua vida, não importa o que falem de você. Você sabe como você anda com Deus, você sabe como você serve a Deus. Então não escuta as murmurações, deixa, entrega a Deus. Continue firme, continue cheio de fé, firme na presença de Deus, adorando, exaltando em todo momento da sua vida. Porque o Salvador te ama. Ei, o Salvador, ele te ama. Ele te ama, ele me ama. Glória a Deus por isso. E as pessoas, ela murmurava, vai ser hóspede de um pecador. Mas olha a diferença aí do homem rico. Jesus, ele conhecia as pessoas. Ele teve um encontro com a mulher samaritana. Jesus, ele conhece você. E ela ficou assim, como é que ele sabe da minha vida? Primeira vez que eu vejo. Está lá em João 4. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido, vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus,